Queridos irmãos, vamos partilhar o Evangelho de João, capítulo 2, versículos de 13 a 22. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostra para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. São palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Neste evangelho, queridos irmãos, Jesus ele fica indignado, ele sobe a Jerusalém e vê que no templo, que é a casa do Pai, ou seja, primeiro ponto importante deste evangelho, Deus valoriza o templo, Jesus valoriza o templo. Então a igreja é o templo sagrado, o templo santo, onde temos que respeitar a Deus. Então na igreja nós não fazemos qualquer coisa, na igreja a gente não vai com qualquer roupa, na igreja a gente não fica mexendo no celular, futucando o WhatsApp, porque ali está Deus, ali está o sagrado, ali está o santo dos santos. Então todo louvor, toda honra, toda adoração ao nosso Deus. Por isso Jesus ficou indignado. As pessoas sabiam que ali passavam muitas pessoas, para ir ao templo, por isso que faziam ali uma casa de comércio, Ficavam vendendo bois, animais, várias coisas. Então nós temos que estar muito atentos com isso. Infelizmente, às vezes, eu sei que na busca de angariar fundos para os encontros, para os grupos, ficam ali vendendo às vezes na igreja certas coisas, mas a gente tem que pensar: será que a gente não está fazendo da casa de Deus um comércio? Será que vale a pena isso? Será que isso é interessante, essa forma de arrecadar fundos para a igreja? Então a gente tem que ver muito bem esse evangelho. Jesus não gostou, Jesus ficou indignado, ele fez um chicote e saiu derrubando tudo. Os judeus questionaram ele, ficaram perguntando: que sinais, tu nos mostra para agir assim? Quem és tu, Como se eles perguntassem: quem és tu para fazer isso? Jesus, ele se autodenominou Filho de Deus, a casa do meu Pai, ou seja, ele é filho do Pai que está ali, que é o dono da casa. Então, Jesus disse para eles: o sinal que eu mostro é: destrua este templo que eu construirei, o reerguerei em 3 dias. Eles não entenderam nada, eles pensavam que estavam falando no templo ali físico, Mas Jesus estava falando no seu corpo. Assim como ele foi destruído, foi morto, ao 3º dia ele ressuscitou, ele se levantou. Então, os apóstolos sabiam nessas entrelinhas e eles entenderam muito bem, e isso ajudou cada vez mais na conversão deles. Enfim, o evangelho de hoje quer nos trazer o respeito à casa de Deus, o respeito a Deus toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Por isso, na casa de Deus não fazemos qualquer coisa. Na casa de Deus não fazemos dela um comércio. Na casa de Deus não distratamos a Deus com as nossas vestes, com a nossa falta de atenção, mexendo em algo que não se deva mexer, como por exemplo o celular. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça cada dia mais com o Evangelho de Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz esteja convosco.